Olá, tudo bom? Quero falar com você, brasileiro honrado e que luta muito para ter suas coisas e que trabalha muito honestamente e se sente prejudicado com os atuais governos que aí existem. Quero falar com você, gente, pessoas, o seguinte: tenho ouvido e tenho visto nas redes sociais, na televisão, o grande povo, a grande massa, pedindo a militarização do Brasil, ou seja, que os governos militares tomem o poder. Gente, é bom ressaltar o seguinte: isso não irá acontecer. Isso é utopia. Vocês têm que parar de acreditar que os militares irão tomar o poder. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte: que para os militares tomarem o poder, seria necessário uma permissão dos Estados Unidos junto com os países europeus para que isso aconteça. Por quê? Porque quem estudou história sabe que a história mais profunda, né? Vamos dizer assim, todos nós estudamos história, vamos simplificar. Que o golpe militar de 64, não lembro a época, foi apoiado pelos Estados Unidos. Ou seja, para que haja um novo governo que não seja esse constituído pelo povo, tem que ter o apoio dos Estados Unidos. Então, todavia, o que eu vou afirmar para vocês é o seguinte: o que está acontecendo no Brasil é um caos, uma insatisfação geral com o atual governo, ou seja, coisa que vem do povo contra um governo constituído. E isso os americanos não se metem, os países do primeiro mundo não se envolvem. Porém, se houvesse uma satisfação das grandes empresas, dos grandes interesses políticos contra o presidente, aí sim seria realmente, efetivamente apoiado com que os militares viessem a tomar o poder. Vocês entenderam mais ou menos? Então fica por aí, mais ou menos nesse patamar. Não adianta o povo ficar pedindo, clamando. Um general, outro general, pode até concordar em fazer a atitude do povo, um comandante, uma parte do exército. Porém, se vocês analisarem, se eles vierem a tomar Brasília, a outra parte que é a favor do governo irá defender o presidente e os deputados que lá estão. Então, o que acontece? Haveria uma guerra e, com o apoio do povo, essa guerra seria civil, uma guerra civil interna nossa em disputa pelo poder. O que aconteceria? Os Estados Unidos, junto com os países aliados, mandariam tropas para cá para sufocar esse movimento contra o atual governo, e então seria aquele banho de sangue. Nós não nos transformaríamos em países que estão em guerras internas que poderiam durar anos, ou seja, mortes atrás de mortes, até que um governo legítimo seja recolocado no local, ou seja, o governo que aí está. Então, povo brasileiro, meu amigo, minha amiga, meus adolescentes, parem de ser manipulados por essa vontade de militarismo. Parem com essa vontade, porque não adianta. O Brasil não será tomado pelos militares sem que tenha o apoio dos Estados Unidos da América, conforme disse. Então, gente, pensem melhor, falem melhor. A única forma
derrubar um governo seria colocando um outro governo mais justo. Esse governo, claro, tem que ser aceito pelas elites dos países de primeiro mundo. Caso não for, esse governo será derrubado, como já vimos em várias histórias passadas, sem citar presidentes, né? Vou pegar só o mais antigo, que é o presidente Vargas. Vocês entenderam? Então, gente, se liga no conselho do cabeça. Isso aí é a realidade. Não há como derrubar o atual governo. Não há. Somente se esse atual governo insatisfazer as elites poderosas mundiais e os governantes dos países de primeiro mundo. Aí sim haveria um apoio aos militares para tomar o poder, porque somente os militares têm essa força de tomar o poder democrático, porque as armas estão nas mãos deles e não o povo. O povo em si, desarmado e na multidão, não consegue. Entenda uma coisa: as forças armadas, as forças policiais, as forças gerais, se imaginar, juízes, todos eles existem para manter a ordem do sistema. Eles não existem para que o povo clame, chore e eles derrubem governos. Ficou entendido? Me desculpe o meu erro e falha de comunicação, porque eu fiz esse vídeo vindo tudo da minha cabeça e não tirando nada de textos, ok? Desculpe a falha. Um grande abraço e pode contar com General Cabeça. Agora é sério. Firme aí, povo brasileiro. Tamo junto. Tamo junto. Tchau.